Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. A Bíblia diz em Judas 1, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, está falando a respeito do Evangelho, que é para todos, não alguma coisa especial que uma elite somente tem, alcançada por uma dedicação especial, que outros não têm o direito porque não são dedicados o suficiente. Não, é uma salvação comum, é para todos. Estou falando da salvação comum e tive por necessidade, note que ele usa as palavras, tive por necessidade escrever-vos. Veja que ele fez com muita diligência, ele foi muito diligente. Judas, com muita dedicação, escreveu essas palavras para os cristãos. Ele disse, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé com dedicação. Não somente batalhar, mas batalhar com dedicação. Batalhar, uma palavra grega, hypagonizomai, de onde vem a palavra agonia, agonia. Lute, batalhe por ela. Na caminhada cristã devemos batalhar, batalhar pela fé. Sempre que vocês ouvirem a palavra fé, sempre lembre-se, quando a Bíblia fala da fé, ela sempre se refere à justiça e à justificação pela fé. É por isso que nós batalhamos. E é isso que eu tenho visto acontecer ao redor do mundo. Pessoas estão se afastando, denominações inteiras estão se afastando da justificação pela fé. Muitos não afirmam que não creem mais, mas para eles não é mais uma prioridade. Para eles não é mais o centro do Evangelho. Mas, amigos, muitos de vocês, a vida de vocês foi impactada. Vocês que me assistem, a vida foi impactada porque o poder de crer da forma correta é entender que Jesus se tornou pecado no meu lugar para que eu me torne sua justiça. Amém? E quando eu creio que eu sou justo, não por causa das minhas ações ou por minhas obras, mas eu sou justo porque recebi a dádiva de Jesus, Ele levou os meus pecados, Ele nunca cometeu pecados para se tornar pecador na cruz, Ele levou os meus pecados. Eu não fiz justiça para me tornar justo, eu recebi a sua justiça. Amém? E quando Jesus levou os meus pecados, Deus o tratou com abandono. Amém? Deus enviou as suas maldições sobre Jesus. Não fique chocado, a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que ele se tornou maldição, para que nós sejamos abençoados. Mas ele não cometeu pecado. Pedro diz que ele não cometeu pecado. João disse que nele não havia pecado. Paulo disse, ele não conhecia pecado. Todos eles. Paulo era um intelectual, ele disse que Jesus não conheceu o pecado. João é um homem do coração, ele disse em Jesus não existia pecado. Pedro é um homem de ação, ele diz Jesus não cometeu pecado. Em todos os casos ele não tinha pecado. Mas ainda assim ele sofreu como ninguém sofreu. Mas na mesma proporção que Jesus sofreu, o abandono de Deus, sua maldição, seu juízo, sua punição. Do mesmo jeito, hoje eu e você devemos esperar o favor de Deus, suas bênçãos, sua bondade e sua misericórdia. Amém? Amém? Você pode dizer, mas pastor Prince, eu não fiz nada certo. Nem Jesus fez nada errado. Devemos acreditar assim. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. A palavra boas novas quer dizer simplesmente boas notícias. Hoje temos muitas notícias ruins e isso as pessoas gostam. Mas Deus nos deu boas novas, conquistadas pelo sangue de Jesus. Por isso temos que batalhar pela fé. Hoje, quando falamos da fé, as pessoas perguntam, qual a sua fé? Qual é a fé da sua família? Hoje a fé é usada de forma tão generalizada, mas no Antigo Testamento não era assim. Nunca era utilizada como sinônimo da religião, sinônimo da crença, nunca. Quando a Bíblia fala da fé, se refere à justificação pela fé, está falando do Evangelho. E Judas está escrevendo para o fim dos tempos. O seu livro vem antes do Apocalipse e naquela época, alguns homens se infiltraram na igreja e eles conseguiram remover o Evangelho e usaram de uma certa artimanha. Eles, de forma dissimulada, quer dizer, de forma sutil, o diabo se utilizou de artimanhas
E a mesma coisa acontece hoje na igreja. A maior parte dos cristãos, se você perguntar qual é o centro do evangelho, eles vão dizer, Jesus morreu por nós, e Deus nos ama, e agora nós somos salvos, vivemos uma vida de santidade. Eu creio em santidade, mas mais importante não é isso. Em nenhum momento você falou em justificação. Em nenhum momento você diz, somos justos pela fé. Porque a Bíblia diz, Romanos 1, por favor, rapidamente. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Salvação aqui fala do seu bem-estar, não somente ir para o céu depois de morrer. Isso também é salvação, é vida eterna, mas salvação também fala do bem-estar, saúde, plenitude, paz, prosperidade. Tudo está presente na salvação. É por isso que quando Deus deu o nome ao seu filho, Deus o chamou salvação. Em hebraico, Yeshua. Isso quer dizer, todas as bênçãos de Deus estão nessa palavra salvação. Agora, qual o poder de Deus para a salvação na sua vida, na vida dos seus filhos? Qual o poder de Deus? O poder de Deus não é orar muitas horas, não é jejuar. É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois do grego, para o japonês, para o chinês, para o indiano, não importa. É o poder de Deus. Mas certifique-se que você crê no Evangelho certo. Paulo amaldiçoava quem pregava outro Evangelho. Esse é um assunto sério, nós temos que batalhar. Temos que guerrear pelo Evangelho. As nossas armas não são físicas. Nossa guerra é espiritual. É nas mentes e no pensamento das pessoas. Quando você pensa errado, quando você crê errado, você vive errado. Quando você crê certo, você vive certo. Hoje, nós temos pessoas retirando o Evangelho e dizem, você tem que viver certo. Na verdade, eles não usam a palavra viver certo, mas a essência é essa, você tem que fazer certo. Mas falar não faz ninguém viver certo. Mas é uma mudança de mente, arrependimento, que é metanoia. Quando você muda a sua mente, você vive certo. Você me escuta? Amém? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, que é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. O Evangelho do princípio ao fim é pela fé. No Evangelho, essa dádiva, a justiça de Deus, é revelada. Não a pecaminosidade do homem. Está subentendido, o homem é pecador, por isso precisamos da justiça de Deus. Do princípio ao fim é pela fé, nunca é dizendo, começamos da fé, agora somos salvos, podemos começar a agir e fazer obras. Não, é pela fé, do princípio ao fim. Até que vejamos Jesus face a face. A santidade é um resultado. Vocês me escutam? Nós temos perdido isso. Nós temos perdido o Evangelho hoje. Onde estão os rapazes? Onde estão as moças que vão pregar justificação pela fé? Amém? Esse é o Evangelho. Não dizer para as pessoas que elas têm que deixar de fazer isso e começar a fazer aquilo. Não dizer, você está mal porque você faz isso. Não, o mundo está mal porque o mundo está mal. Porque Adão pecou. Amém? Não faz sentido reclamar que um bêbado age como um bêbado. Você está perdendo tempo. Traga a solução para a vida dele. Bêbados agem como bêbados. Pecadores pecam. Grande revelação. Porque é surpresa. Amém? Agora, crentes creem. É um contrassenso chamar um crente incrédulo. Mas existem crentes incrédulos. Mas não esqueça que o seu estado normal é crer, é ter fé. E essa fé é o quê? Nós temos fé em Deus para receber uma cura, temos fé em que Deus vai prover as finanças para pagar as contas do mês, que Deus vai nos dar a habilidade para pagarmos as nossas dívidas, cremos que Deus vai abençoar os nossos filhos, cremos que Deus vai abençoar-nos abrindo portas, cremos que Deus vai mudar nossas vidas, renovar as nossas forças, e tudo isso é maravilhoso. A sua fé pode até se dissipar. A coisa mais importante é, diz Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça dele, não a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Use a sua fé crendo todos os dias que você é justo pela fé. É isso que está faltando no cristianismo de hoje. O verdadeiro evangelho precisa se manifestar. Veja isso. Voltemos para Judas. Judas diz: e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fé no evangelho é o quê? Justificação pela fé. Não existe outro evangelho. E Paulo amaldiçoa qualquer um que pregue outro evangelho. O mesmo aconteceu com Jesus, quando ele estava aqui na terra, com o Messias, há 2000 anos atrás. Ele caminhou entre os judeus e o que os rabinos falaram dele? Sabe o que eles diziam? Eles diziam assim: ele come com os pecadores. Veja Marcos 2,16. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que disse foi força de expressão. Não existiam justos entre eles. Assim, veja isso. A mesma coisa, a mesma situação tem acontecido ultimamente com o verdadeiro evangelho. Quando você prega o verdadeiro evangelho da graça, as pessoas dizem: ele está negociando com os pecadores. Veja, ele está dizendo que não tem problema a pecar. Exatamente isso falaram de Jesus. Os fariseus não estavam dizendo: por que Jesus não nos ensina como cometer adultério? Ou nos ensina a mentir? Mas não, eles fingiam ser justos, fingiam guardar os 10 mandamentos, eles só fingiam. Era tudo justiça própria. Mas veja a intenção deles, eles acusavam Jesus como se fossem guardiões da santidade. O que eles falavam de Jesus? Ele está consentindo. Ele está comendo com os pecadores. Veja bem, se ele fosse profeta, ele saberia que aquela é uma prostituta que está ali. Aquela mulher que chorou aos seus pés, ela era uma prostituta. Eles agiam como se eles tivessem um zelo pela santidade de Deus, quando na verdade demonstravam um coração ímpio. Eles desconheciam a Deus, eles conheciam a Bíblia, mas não conheciam o autor dela. Eu estava dizendo para minha esposa e para alguns pastores: existem 2 categorias de crentes. Existem aqueles que são novos convertidos, receberam Jesus há pouco tempo, e eles dizem: Jesus me disse isso, Jesus me disse aquilo. Eles não conhecem a palavra, mas conhecem Jesus. E o outro grupo são aqueles que podem dizer, quando o livro de Timóteo foi escrito, quando Romanos foi escrito, conhecem todas as viagens missionárias de Paulo. Mas são rígidos, duros. Temos que conhecer a palavra, mas temos que conhecer o autor. Tudo é espiritual, mas sem palavra, vem problema. Tudo palavra, sem o Espírito, também vem problema por aí. Nos nossos dias, muitos crentes têm muita palavra e pouco Espírito. Se você é um crente antigo, você tem escutado muitas palavras e pouco Espírito. Palavra sem Espírito você seca, Espírito sem palavra você explode. Muita palavra e muito Espírito você cresce. Assim nós vemos que essa mesma atitude tem atingido o evangelho nos nossos dias. O diabo não se importa quando você prega um evangelho comprometido. Ele não se importa quando você prega um evangelho que é um outro evangelho, mas quando você prega o evangelho da graça, no qual a graça é revelada, todo o inferno se levanta contra você. A acusação do inimigo não vai ser que você está pregando e ensinando as pessoas a pecarem. Não, ele não vai fazer isso. O diabo é muito esperto para fazer isso. Mas ele vai dizer: ele está negociando o evangelho. Ele está falando tanto da graça, quer dizer que você pode pecar à vontade. Ele vem com tanta sutileza que a graça é removida e outro evangelho é colocado. Você lembra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Eles não conheciam os 10 mandamentos, não conheciam a lei. Eles eram escravos. Eles cresceram
no Egito. Tudo que eles conheciam eram os açoites. E Deus os tirou do Egito pelo sangue, e eles murmuraram e reclamaram. Murmurar e reclamar é pecado. Mas Deus os poupou e nenhum deles morreu. Eles reclamaram, Deus ouviu o clamor, Deus abriu o mar vermelho. Eles por 3 dias estavam bem, depois reclamaram ali nas águas de Mara. Deus fez as águas ficarem doces pela cruz. Ficaram bem por um tempo, depois ficaram com fome e reclamaram uma vez mais. Ninguém morreu quando reclamaram. Reclamar é pecado. Depois do Monte Sinai, quando murmuravam, morriam. Antes eles murmuravam e não morriam. Assim, quando eles estavam com fome, Deus fez cair comida do céu e não juízo. E no pé do Monte Sinai, eles disseram para Deus, Koasher diber Adonai naaser. Naaser em hebraico quer dizer, tudo que o Senhor ordenar, nós podemos cumprir. Isso é orgulho. Eles trocaram o evangelho da graça. Eles estavam na graça durante aquele tempo. A razão por que eles não morreram é porque estavam na graça. Deus lidou com o pecado deles como se fossem filhos. Como um pai, ele disciplinou seus filhos, usando sua bondade para promover o arrependimento. Nenhum deles morreu, não existia juízo. Existia disciplina, mas não julgamento. E toda disciplina era com amor e bondade. E não dependia da bondade dele, dependia da bondade de Deus. Durante esse tempo, antes do Monte Sinai, do Egito até o Monte Sinai, durante esse período, dependiam da bondade de Deus e não da deles, da fidelidade de Deus e não da deles. Por isso eles não morreram. Vocês me escutam? No momento que se orgulharam da própria justiça, ao pé do Monte Sinai, eles disseram, tudo que Deus mandar, nós obedeceremos. E logo a seguir, você vê o bezerro de ouro. Em outras palavras, estar sob a lei não produz santidade, produz as obras da carne. Estar sob a graça, eu disse, estar sob a graça, produz santidade. Nos primeiros 4 capítulos de Gálatas, Paulo fala da lei da graça, no capítulo 2, lei e graça, capítulo 4, lei e graça, capítulo 5, o fruto de estar sob a graça, fruto, amor, alegria e paz, e até domínio próprio, é um fruto. Mas quando o povo de Israel se submeteu à lei, imediatamente veio o bezerro de ouro. Obras da carne, não frutos da carne. Qual a diferença? Fruto é resultado de vida, obra é resultado do esforço. Obras da carne, adultério, idolatria, bezerro de ouro. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Tudo isso são resultados de estar sob a lei. A lei é boa, mas foi feita para destacar seu pecado. Eu podia pregar um sermão sobre isso, mas não vou fazer isso. Quero destacar o verdadeiro evangelho. Voltemos a Judas. Vamos ver o que acontece em Judas. Judas diz, com toda a diligência, achei necessário exortar-vos a batalhar, são palavras fortes. Judas estava preocupado que nos últimos dias o evangelho seria comprometido, o evangelho seria retirado, substituído pela licenciosidade. Veja isso, versículo seguinte, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Olha isso. À primeira vista, quando você vê isso, deixe-me afirmar isso de uma vez por todas. Comentadores não são Deus. Muitas vezes comentadores que são eruditos no hebraico e no grego, eles vão traduzir, por exemplo, Marcos 16, quando diz, falarão novas línguas, eles vão dizer, isso aí já se passou. Nesse caso, eles não são corretos. Num comentário sempre nós teremos o fator humano. Temos que recorrer ao original. À primeira vista, parece o quê? Batalhem pela fé, lutem pela justificação da fé. Mas esse versículo diz a razão por que temos que lutar. Porque alguns homens converteram em dissolução a graça de Deus. Algumas pessoas usam esse versículo hoje e dizem, você vê o que está acontecendo? Essa revolução da graça
Eles estão convertendo a graça em libertinagem. Na nova versão internacional diz libertinagem. Essa versão diz em dissolução. Eles dizem, você pode fazer o que você quiser, pode pecar como quiser. É isso que diz a Bíblia, que eles diriam no fim dos tempos. Não vamos argumentar baseados em comentários, vamos argumentar baseados na Bíblia. A expressão convertem a graça de Deus parece que a graça se tornou libertinagem, certo? Se transformou em licenciosidade. Mas, na verdade, o que diz aqui no original é que a graça de Deus foi removida. Eu vou provar para você. Não me baseio em comentários, me baseio na palavra de Deus, como está no original grego, certo? A palavra converter é a palavra metatitemi. O léxico de Thayer dá o significado de metatitemi. Diz que é transpor duas coisas. Uma é colocada no lugar da outra. Transpor duas coisas não quer dizer transformar em libertinagem. Não quer dizer que a graça se tornou libertinagem. Não. Mas significa transpor ou substituir uma por outra. Uma é colocada no lugar da outra. Trocar de posição. Isso quer dizer transpor. Transferir, mudar, passar. Transferir de uma pessoa ou coisa para outra. Desertar a graça. Trocar a graça por outra coisa. Cair da graça. Sair da graça. Mudar da graça. Se transferir da graça. Transpor. Eu tenho minha Bíblia aqui. Imagine que eu noto que você tem uma caneta. Ok? Vamos trocar uma Bíblia por uma caneta. Não é um bom negócio. Eu sei que essa caneta é barata. Aqui estão as minhas anotações. Nós acabamos de transpor. Fizemos uma troca. Na verdade, eu chequei no dicionário e transpor quer dizer intercambiar. Isso quer dizer transpor. No grego, um foi colocado no lugar do outro. Agora eu tenho a caneta. Não se contente, amigo, batalhe pelo evangelho, que foi removido. Ok? Sua caneta não é barata, contanto que você use para Deus. Para a glória do Senhor, amém? Agora, amigos, eu tenho um testemunho aqui. Eu recebi recentemente, eu somente tive o prazer de ler ontem, de uma senhora de Nova York, Estados Unidos, liberta de um vício em ópio há 17 anos. Eu fui salva quando tinha 11 anos. Aos 14 anos, os meus pais se divorciaram. Eu mais tarde me casei, tive 4 filhos, mas nesse tempo me tornei viciado em opioides. Isso arruinou totalmente a minha vida. Eu não queria nada com Deus, porque tudo que aprendi de Deus era legalismo e condenação. Algo está errado. A graça produz os frutos do Espírito. Condenação, colocar as pessoas sob a lei, inevitavelmente traz condenação. Nunca produz santidade, mas escravidão. Eu não queria saber de Deus. Eu me internei em centros de recuperação muitas vezes, mas sem qualquer resultado. No último lugar que eu fui, centro de recuperação, um dos conselheiros me apresentou os ensinos do pastor Joseph Prince e isso mudou minha vida. Lembre-se que ela tinha um vício desde que tinha 14 anos. 9 meses depois eu fui para uma casa de transição totalmente livre, não somente do meu vício, mas da ansiedade, depressão, desespero e condenação. Os ensinamentos do pastor Prince me ajudaram a descobrir que eu tinha entendido Deus de forma errada todo esse tempo. Eu sou grata por seu ministério e agora eu também quero abrir casas de recuperação para ajudar pessoas viciadas. Vamos denominar casa de graça, porque somente a graça vai ser ensinada. Graça é o evangelho, amigos. Não é um assunto, é o evangelho. Quero ajudar outras pessoas porque descobri que autoajuda não resolve. Eu tive um vício por 17 anos e a graça é a única resposta. Seja a pornografia, sejam os opioides, não faz diferença. A graça é a resposta. Nós perdemos fé no Evangelho. Nós temos que batalhar pelo Evangelho. Pastor, o senhor só fala em graça. É o Evangelho. Não é o assunto. E me admira que você, o ministro, diga que eu só falo em graça. É como dizer que eu só falo em Jesus.
A lei veio por um servo. Graça e verdade vieram pelo Filho. É surpreendente que o povo ainda quer separar a verdade da graça. Você tem que ter graça, isso é maravilhoso, mas você deve ter verdade. A graça é macia, leve. A verdade é dura, dura, dura. Assim você deve ter a combinação das duas, equilíbrio. É isso que dizem. Mas o que Deus dividiu, não una. O que Deus uniu, não divida. Deus dividiu lei. Lei foi dada por Moisés num versículo, João 17. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Não existia verdade na lei? A palavra vieram no grego é um verbo que está no singular. Deveria estar no plural. Existem dois substantivos, mas está no singular. Deus está dizendo, verdadeira graça veio por Jesus Cristo. No Antigo Testamento existia graça, mas era uma sombra. Sombra, não era graça verdadeira. Tudo estava na forma de sombra, amém? Boaz, o remidor, é uma sombra do nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro remidor. Tudo era sombra, o tabernáculo é uma sombra, até a graça verdadeira chegar, a substância da graça. Nós costumamos ler esse texto e separar as palavras, mas aqui fala graça verdadeira. Mas existem aqueles que dizem, você não deve se esquecer da verdade. As pessoas hoje estão ensinando graça, precisam ensinar a verdade. Verdade para eles é dura, a graça é macia. Assim eles dizem coisas como, a mulher pega em adultério, quando Jesus disse, nem eu te condeno, isso é graça. Vai e não peques mais, isso é verdade. Desculpa, nem eu também te condeno, é graça verdadeira. Vai e não peques mais, é graça verdadeira. Não podemos separar a graça da verdade. Tudo que Jesus diz é cheio de graça e verdade. Você não pode separar a graça da verdade, como você não pode separar o molhado da água. Você toca na água, você toca no molhado. Você toca no molhado, você toca na água. Você não pode estar sob a graça e não ser santo.